Você já chamou de antissocial alguém que não gosta muito de festa, alguém que não quer muito saber de conversa? Você pode ter cometido uma grande injustiça. Às vezes a gente chama de antissocial aquela pessoa que não quer muito saber de festa, você chama pra sair, ela não quer, ela fica mais na dela, ela tem pouco contato social e aí a gente chama ela de antissocial. O problema, e isso é uma injustiça, é porque quando a gente fala dos transtornos de personalidade, e a gente já falou um pouco disso aqui no canal, a gente está falando de formas de a pessoa ser. É o jeitão dela que foi se desenvolvendo ao longo da vida, ela tem aquela personalidade, só que aquela personalidade causa problema. Causa problema para ela, causa problema no entorno, sofre a pessoa e sofre quem convive com ela. Quando o jeito da pessoa traz sofrimento, é que a gente chama de transtornos de personalidade. E existe um transtorno de personalidade chamado de transtorno de personalidade antissocial. A gente já falou também um pouco quando a gente falou de psicopatia, que é o sujeito que desrespeita as leis, que não tem empatia pelo outro, é o frio de sentimentos. Esse é o antissocial, é aquele que ativamente faz coisas contra as pessoas, contra a sociedade. O sujeito que fica isolado, o sujeito que tem dificuldade de interagir, o sujeito que prefere ficar na dele e que sofre com isso, não é que ele é só introvertido e está tudo bem ali no cantinho dele. Não, ele é prejudicado, ele tem que apresentar um trabalho na escola, ele não consegue, ele foge de entrevista de emprego e etc. Ele pode ter o que a gente chama de personalidade esquiva, ou personalidade evitativa, um tema que foi sugerido pela Tayane Mello. A gente falou de fobia social, que é aquela ansiedade que a pessoa tem extrema de achar que vai ser criticada, que ela vai errar quando ela for interagir com alguém e ela fica vermelha e ela sua e o coração dispara, e isso é um quadro ansioso chamado fobia social. Uma fobia, né, um pânico, um terror específico para as relações sociais. O transtorno de personalidade evitativa, o transtorno de personalidade esquiva, são sinônimos, ele é muito parecido com a fobia social. A pessoa, ela é insegura nos relacionamentos, ela acha que ela não tem muito jeito, ela se sente inapta, ela, comparando com os outros, ela acha que ela não sabe falar direito, que vai todo mundo reparar que ela é desengonçada, que vão rir dela e etc. E por causa desse medo, dessa insegurança toda, ela vai se fechando, ela vai evitando o contato, ela tem poucas pessoas com quem ela se sente à vontade, ela nem desenvolve praticamente um círculo social, um círculo de relacionamento. Puxa, Daniel, mas isso não é a mesma coisa que a fobia social? É bem parecido. Muitas vezes acontecem juntos, a pessoa tem fobia social e tem esse transtorno de personalidade. A grande diferença é que os transtornos de personalidade em geral, e não só esse, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida da pessoa. Então, é uma criança tímida, e isso é normal, muitas crianças são tímidas, são avessas aí ao contato, até porque não desenvolveram aí a habilidade para os relacionamentos, para as interações, só que enquanto o normal é a timidez das crianças ir diminuindo, e aí na adolescência diminui mais e na vida adulta começa a ir mais fácil, na personalidade esquiva, na personalidade evitativa, essa timidez só faz aumentar. Uma criança que é tímida, que vai ficando cada vez mais tímida, um adolescente que fica muito tímido e muitas vezes se torna um adulto com prejuízos na sua vida, por causa do trabalho, do estudo, etc., em função dessa timidez que foi se desenvolvendo gradualmente ao longo da vida. Na fobia social, às vezes, a pessoa até tinha um funcionamento ok e de repente ela perde o controle daquela vergonha excessiva. Mesmo no transtorno de personalidade pode existir uma melhora com o tempo. Às vezes na maturidade, quando a pessoa vai realmente ficando mais adulta e até já entrando aí na terceira idade, vai vendo que não passou vergonha nada, ou que todo mundo passa o mesmo tanto de vergonha, que está todo mundo aí no mesmo barco, vai caindo essa ficha, mas demora muito e aí a pessoa vai melhorando. Mais ou menos o que a gente passa na infância, então quando você é criança, começo da adolescência, todo mundo tem um pouco de medo de ser inadequado, aí você vai percebendo que é todo mundo inadequado igual, tá todo mundo no mesmo barco, e aí você fica com uma timidez normal, vamos dizer assim, algo que não é fora do controle. Nas pessoas com a personalidade evitativa, isso demora praticamente a vida inteira para acontecer. O tratamento, ele é basicamente um tratamento de psicoterapia.
Lógico que se tem fobia social junto, se tem um transtorno da ansiedade associado, você pode medicar especificamente para essa ansiedade elevada, mas a personalidade, o jeito de a pessoa ser e de se relacionar vai ter que ser objeto de terapia. E várias formas de psicoterapia são possíveis. A gente gosta bastante da psicoterapia comportamental, porque ela é bastante focada, bastante estruturada, tem protocolos para lidar com essas situações, mas o mais importante não é seguir essa ou aquela terapia, é seguir um terapeuta que você confie, que você se sinta bem com ele, que você perceba aí uma real empatia de você para ele, de ele para você, alguém que está interessado em te ajudar. Então, Tayane, essa é um pouco a diferença da fobia social para personalidade esquiva. Confunde mesmo a gente no consultório, em hospital universitário, às vezes a gente fica na dúvida se é uma coisa, se é outra, ou se são as duas. Tem uma grande superposição entre os sintomas, mas teoricamente pode haver uma diferença e isso pode ser importante para o tratamento que vai ser instituído. Você é muito tímido? Você tem medo aí das pessoas, só está vendo aqui no YouTube, mas não vai falar para ninguém? Se você acha que a sua timidez te atrapalha, sinal de alerta, procura ajuda. Se não, compartilha o vídeo, mostra para as pessoas essa mensagem e não se esquece de se inscrever no canal, porque a gente tem bastante coisa ainda para continuar conversando.